Ah, é difícil, né, dar nota. Precisamos ver os números depois. Mas me senti bem, acho que eu fui bem, o time ganhou. E no final também é isso que importa. No começo da temporada. Foi bem? Foi. Eu daria uma nota 8. Tá bom então. Tô brincando, quase 10. O pessoal no início da temporada dizia que era você ou o Caio Jorge. Dá pra jogar os dois tranquilamente, né? Tem uma brincadeira que eu faço com meus amigos em casa. Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Então é muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante. A gente já se encontrava no Santos pequenininho, então tem sido muito bom. Espero que a gente possa estar sempre junto ou separado e podendo ajudar. Chegamos naquele momento da temporada da crescente notória do time. Sem dúvida, eu acho que o começo foi um pouco conturbado pra gente, né? A gente acabou trocando de treinador, depois veio outro treinador com a filosofia um pouco diferente. Você vê que ele não poupa, né? Ele escolhe dependendo do adversário. Então vai ter muita rotatividade no elenco. E no final o que importa é o Cruzeiro ganhar. Então a gente está se adaptando muito bem, treinando bastante para poder ganhar os jogos. Hoje é dia do trabalhador. Cadê? Ainda é. Dia do trabalhador. Trabalhar calado significa que tudo funciona? Cara, assim, eu sou muito tranquilo contra isso, sei da pressão que existe. Tem muitas pessoas que falam as coisas sem saber. Eu procuro trabalhar, mostrar no futebol dentro do campo. Tenho tido bastante oportunidade. A meu ver, tenho ido bem, sou artilheiro do time da temporada. Tenho ajudado também. Tenho me sido muito acolhido nos treinos, com a comissão, com a diretoria. Eu estou muito feliz, então espero continuar assim. E quando precisar de mim, eu vou estar pronto. Para encerrar, próximo jogo vai ser um reencontro massa. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Deixa eu dar boa noite aí para os meus companheiros de bancada, Carlos Eduardo Mansur, Alex Mansur, boa noite. Bom jogo do Cruzeiro, hein? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. E se, assim, não é dizer a expectativa daquela formação de um elenco que fosse resultar num timaço, ela está consumada, está confirmada, o Cruzeiro se transformou e virou numa potência, candidato a todos os títulos. Calma, mas tem alguma coisa acontecendo ali, né? Desde, aparentemente, quando o Leonardo Jardim, com liberdade para fazer as escolhas dele, de escolher os jogadores que se adequavam ao modelo dele, ele parece ter tido dois efeitos. Primeiro é construir uma base de um time titular, hoje foi bem modificado em função de ser uma Copa, mas uma base de time titular que consegue competir mais da maneira que ele quer que o time vá competir. E o segundo parece ter mobilizado alguns jogadores que não estavam sendo as primeiras opções e que agora parecem ressurgir tentando lutar pelo seu espaço. Caso do Gabriel. Eu tô contigo, eu também acho que o Gabigol rende muito mais jogando assim e ponto pro Léo Jardim conseguiu enxergar isso, né? E ajustar esse ataque de um Caio Jorge que fez 2 gols na partida de hoje, tá vivendo uma excelente fase. É curioso, né, Alex, como as coisas são dinâmicas no futebol. Pouquíssimos dias atrás, o Cruzeiro passava por um abalo sísmico, né? Parecia que era terra arrasada. Mas isso foi consertado ao longo do tempo e me parece que é um tempo de paz agora, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Jéssica, Mansur, todo mundo tá em casa. Aí eu acho que vem um acerto da diretoria, que fez, de repente, algumas coisas erradas, de poder, primeiro o acerto de trazer, eu acho que o Léo Jardim, que claramente é um grande treinador, muito competente, e de, mesmo nesse momento todo, dar a ele uma tranquilidade de falar, agora você faz, sempre, né, mas faz o que você tem que fazer, passar isso para os atletas. O caso inicial de ter trazido Dudu e Gabigol por banco, não é porque o time melhorou por causa disso, é porque ele está procurando algo para o seu time. Isso às vezes não é feito de propósito, não acredito que tenha sido feito. O Dudu não soube lidar com esse momento e o Gabriel está lidando com muita maturidade, como fez hoje, e ele está feliz. E porque é assim mesmo. Hoje, às vezes, você está fora, mesmo sendo grandíssimo igual ele, mas amanhã você está dentro. Mas sempre pensando no coletivo, porque é o clube que precisa. Ele não trouxe você ali com essa credencial de ser, você tem a responsabilidade, mas de ser o titular. Então, para você construir um elenco, essas vaidades, elas não podem existir. Então, a hora que ele começa a pegar as peças e tentar encontrar um caminho, pode ser que amanhã, nessas 2 linhas de 4, como ele está fazendo, e com 2 atacantes,
às vezes varia esse posicionamento quando ele coloca também até o Matheus Pereira, né? Acabou o time crescendo, então ele está vindo, lógico, passo a passo. O Cruzeiro está assim melhorando, que parece que antes estava muito amarrado, e nessa paciência de poder encontrar. O elenco é muito bom, cara, a gente segue falando isso. Se esse time vem se consertando dessa maneira, você pode ver que hoje também ele trocou algumas peças e o time conseguiu jogar. Caio Jorge pegando confiança, fazendo gol, isso é muito bom, porque os atacantes precisam disso. Daqui a pouco o Gabigol vai começar a fazer gol, enfim. E vai melhorando fisicamente, porque você deu uma autonomia real para o treinador fazer tudo, e isso está acontecendo por causa disso. Então, de certa forma, é animador para todo mundo, e todo mundo vai render e produzir a partir do momento que esse ambiente, esse coletivo, tiver todo mundo entendendo o seu papel ali dentro. E assim, sempre se ponderando, quando a gente fala tem algo acontecendo, tem sinais de uma melhora, é sempre bom lembrar que, por que eu falei, não é uma coisa pronta, que é uma... Assim, nesse meio, desde, por exemplo, o jogo, que é um marco talvez da transformação, que é o jogo contra o Bahia, né? Nesse meio teve aí o jogo do Palestino, que foi ruim, teve o jogo do Bragantino. Nem todos os jogos foram brilhantes. Contra o Vasco, o Cruzeiro não foi melhor que o Vasco o tempo todo, e o Vasco é um time que está tendo as suas dificuldades também, enfim. Então tem as suas oscilações, é um processo. Faz parte Pelo do menos processo. você tem uma sinalização de que coisa... Jogadores subindo de produção, a arquibancada olhando aparentemente com outros olhos, você vê Se empolgando, essas né? cenas agora no final, de uma relação entre campo e arquibancada sendo reconstruída, enfim, coisas que vão acontecendo, mas ainda é um processo. A arquibancada é um bom termômetro. Vamos lá para o Mineirão, vamos chamar nossa equipe. Só para saber, eles já vão estar ouvindo também, quando você começa o time render, quem está fora querendo entrar, já sabe que quando entrar ele vai ter que fazer minimamente aquilo. Então precisa de alguns choques para às vezes o pessoal entender. Amigos aí do Mineirão, Rogério Corrêa, Fábio Júnior, Henrique Fernandes, é um Cruzeiro com uma nova cara, um Cruzeiro que passou por um choque de realidade, né, meus amigos? Precisou fazer mudanças profundas no time titular e isso está começando a dar resultado. É um Cruzeiro que compete muito mais, né, Rogério? Boa noite, amigo. Com certeza, começa a encontrar o time, né? O técnico Léo Jardim. Um abraço aí pro Alex, o Mansur, pra você, Jéssica, todo mundo que acompanha o Troca. Aqui, feriadão, a gente não poupa ninguém, hein? Henrique Fernandes e Fábio Júnior estão aqui pra comentar. Ninguém solta a mão de ninguém nesse feriadão, hein, Fábio Júnior? A gente tem os lances pra mostrar e eu te pergunto, Fábio, o que o torcedor do Cruzeiro deve comemorar mais? A vitória, a boa atuação do Caio Jorge, o bom desempenho do time ou a recuperação do Gabigol? Rogério, um abraço pra Jéssica, né, Mansur, Alex também, amigos do Troca. Eu acho que deve comemorar tudo ao mesmo tempo, sabe, Rogério? Eu acho que tudo vem num contexto geral. Tanto o desempenho que tem melhorado, a recuperação do Gabigol, que a gente tem visto também nos últimos jogos, Caio Jorge também subindo de produção, enfim. Outros atletas também individualmente subindo de produção. Alex chamou a atenção ali para um fator importantíssimo, que é a parte física. A gente vê a equipe para jogar da forma que o Jardim quer. Ela tem que estar bem fisicamente, que é uma equipe intensa, uma equipe que marca pressão o tempo todo e tem conseguido fazer isso de uma forma tranquila dentro do jogo, então precisa também com relação a isso. A partir do momento que o coletivo funciona, individualmente também o jogador se destaca, a gente está vendo aí o gol do Caio Jorge. E é difícil, né, Fábio? Ele pega a bola no meio campo, muita gente correndo contra ele e ele habilidade, passou o trator, né? Drible. Você vê o zagueiro correndo para trás, ele centrado também, porque o Vila também tem um bom time e mostrou isso aí na temporada, foi campeão goiano, enfim, vem fazendo um grande trabalho também juntamente com o treinador Lacerda. Amigos, vai ter casa cheia aqui em domingo, esse jogo entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, o Cruzeiro está na 4ª posição. O que a gente sente aqui, Alex, Jéssica, Mansur, amigos que acompanham o Troca, é que a cada jogo que passa, o técnico Leonardo Jardim vai saindo mais fortalecido. Apesar de todos esses problemas, né, extracampo, as opções que ele tomou, as decisões corajosas que ele tomou, vão dando resultado e ele vai ficando mais forte a cada dia que passa. É verdade, amigos, vai ser jogaço um domingo sem dúvida, mas com desafios diferentes para esse Cruzeiro do que em relação ao jogo de hoje, né? Um abraço para vocês, boa noite, bom descanso. Agora a gente toca daqui. Acho que esse jogo contra o Flamengo vai ser um jogo que vai oferecer mais dificuldade para o Cruzeiro. Esse foi um jogo que o Cruzeiro teve mais posse, né? Conseguiu empurrar o adversário, dominar a posse. Não sei se contra o Flamengo vai ser essa tônica. Não, acho que a característica do jogo muda muito. Aliás, sobre o jogo de hoje, tem uma coisa interessante do Cruzeiro. Isso que você falou da posse. Quando o Cruzeiro dá os seus primeiros sinais de progresso, o Henrique citou bem, assim, o jogo com o São Paulo é o jogo em que nasce o desenho com 2 volantes, Christian partindo do lado direito, Wanderson pela esquerda, Matheus Pereira com o Caio Jorge por dentro, já sem Gabigol, sem Dudu e sem Eduardo começando, né?
ali nasce um pouco o embrião desse time. Mas se foi um Cruzeiro que se caracterizou, por exemplo, contra o Bahia, de retomada de bola e ataque rápido, hoje foi um time que no primeiro tempo muitas vezes construiu chances assim, mas no segundo tempo já teve mais controle, ficou mais tempo com a bola, administrou mais o jogo com posse. Isso também é um outro sinal de quem sabe o Cruzeiro possa ter versões diferentes de acordo com a característica do jogo. Eu imagino que no jogo com o Flamengo seja mais natural a gente ver o Flamengo mais tempo com posse e o Cruzeiro tentando dar ao jogo uma cara um pouco mais parecida com a vitória dele sobre o Bahia, né? E tentar retomar e tentar partir rápido. Vamos ouvir Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, depois a gente continua a analisar a partida de hoje. Vamos lá com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Hoje é importante valorizar o William, que retornou e fez um bom jogo, mesmo com uma fadiga grande, de um jogador que vem de um problema muscular. Tivemos o Eduardo, que muita gente o critica, mas ele tem paulatinamente mostrado porque é que está cá e que vai nos ajudar também, e hoje fez, para mim, pode ser considerado um dos melhores jogadores em campo. Não o é porque o Caio fez 2 golos, não é? E os golos às vezes contam mais do que a exibição. Por isso fico feliz, o próprio Marquinhos, e fico feliz que a malta tenha demonstrado que é possível a gente rodar e é possível a gente ser competitivos. Ô Jardim, nesses meses aí de relação já dá para a gente conhecer um pouco do seu perfil e como você tem destacado, e já destacou nessa primeira resposta aqui que não tem os 11 titulares, não vou falar disso, mas já dá para falar que o Cruzeiro já tem a cara do Leonardo Jardim. É claro que tem ainda as deficiências ainda para ser corrigidas, é claro, mas tem um perfil já do que é a sua ideia de trabalho? Em relação ao meu perfil é fácil, hoje em dia a internet, a pessoa abre a internet, o meu perfil está lá, à vontade, está em inglês, está em francês, está em brasileiro, está em português. Em relação à minha cara, com certeza que estamos ainda no início de um projeto, é impossível. Eu sei aqui que no Brasil é muito imediato, é para o amanhã, troca treinador 5 vezes ou 6 já no campeonato, a equipa tem que ter a cara do treinador 2 semanas depois. Eu não acredito nisso, eu acredito em projetos mais a longo prazo, que o treinador pode caracterizar a sua equipa através de trabalho, com certeza, através de colocação de jogadores também com o seu perfil, mas isso às vezes demora algum tempo. Eu acho que vos disse uma vez aqui, a melhor versão do Mónaco foi 3 anos depois, quando fizemos mais de 100 golos e conquistamos o que conquistamos, mas foi um trabalho que foi realizado nas 2 épocas anteriores. Leonardo, hoje o Cruzeiro mais uma vez teve essa intensidade, que você não abre mão, já ficou muito claro isso, e domingo agora vai pegar um adversário muito qualificado, né? E pouco tempo também para recuperação. Como é que você vai fazer agora aí nesse restante de semana até esse jogo de domingo, que certamente esse Mineirão vai estar lotado com a torcida do Cruzeiro, esperando essa partida, né, que é um clássico nacional? Em primeiro lugar, espero que não tivemos a possibilidade de trocar 11 jogadores como o nosso adversário, não é? Não estamos ainda nesse nível de ter 11 que resolvam os problemas. Tivemos que fazer um misto. Aproveitamos gerir alguns jogadores que durante o jogo, aos 60 minutos, para eles terem 2, 3 dias de recuperação e voltarem outra vez ao seu melhor. Mas com certeza que não será um jogo fácil, porque toda a gente conhece bem a qualidade do Flamengo, mas acredito que na nossa casa, com os nossos adeptos, eles podem nos ajudar menos dias de recuperação, alguns jogadores mais cansados. Eu espero a ajuda deste 12º jogador que tem nos apoiado para conseguirmos fazer um jogo positivo, e com certeza que na nossa casa também vamos procurar um resultado positivo. Ô Jardim, aqui. Tá aí, você estava acompanhando um trecho da coletiva de Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, que é um técnico que está causando uma boa impressão. Eu até fui ver, ele assumiu o Cruzeiro há 3 meses atrás, dia 4 de fevereiro. Né? Vai completar nos próximos dias 3 meses no comando do Cruzeiro. Passou por turbulências sérias e foi, a meu ver, quem encabeçou uma mudança profunda nesse Cruzeiro, buscando um time que competisse mais. Isso.
E foi corajoso nisso, né, Mansur? Havia uma questão, desde que o Cruzeiro montou o elenco, a gente comentava aqui que não era fácil. Se você pensasse os reforços que chegaram com mais status, que mais falavam à arquibancada e que o próprio dono mais propagandeava como suas grandes conquistas, né, de mercado, ele como o provedor dessa alegria à torcida, daquele Mineirão cheio para a apresentação do novo elenco no início da temporada, né, em que ele trazia pelas mãos os jogadores, que a característica desses jogadores formaria um time difícil de você equilibrar para tornar competitivo, né? Naquele momento ainda tinha uma curiosidade, porque quem estava à frente ainda era o Fernando Diniz. Que outras vezes fez a gente entender que times que talvez não encaixassem, seja por faixa de idade de jogadores, né, por média de idade do time, a gente não acreditava muito e ele fez funcionar através do modelo dele. Bom, logo o trabalho foi interrompido, chega o Leonardo Jardim, e aí claramente é como se ele dissesse, olha, para mim tem uma questão de formação aqui, se você me der carta branca, eu conserto esse problema através da administração desses jogadores. E, aliás, mais adiante, nada impede que esses jogadores voltem e joguem. Mais adaptados à forma de trabalhar, com o coletivo funcionando melhor, e isso acabe acontecendo. No momento, assim, não é simples imaginar o Cruzeiro jogando da forma que joga nos seus melhores momentos, com a formação que estava antes, né? Aliás, com a formação que estava antes, talvez nem venha a se repetir, porque o futuro do Dudu no clube parece não, o futuro parece não ser no Cruzeiro. Ele voltou a treinar, né? A gente vai precisar aguardar para ver como vamos ter que aguardar para ver. Falando, fica uma situação bem estranha. Ficou uma situação estranha. Mas, enfim, o fato é que hoje é o Cruzeiro que privilegia a competitividade com a qualidade técnica. É ver como, aparentemente, eu acho que essa base tende a começar mais jogos, e agora cabe a quem saiu da formação anterior dar sinais como o Gabriel está dando agora, de que pede passagem e de que vai ganhando aos poucos mais tempo de jogo. Vamos falar do outro jogo que aconteceu hoje. Só sobre Diga. O Gabriel é tão personagem assim, né? Você vê hoje o Caio Jorge fez os gols, só que ele saiu do campo, foi entrevistado e provavelmente a gente vai ser o nome que a gente mais vai escutar até um dos grandes jogos do fim de semana, que é esse Cruzeiro e Flamengo, né? Porque ele é inevitavelmente o grande personagem desse jogo. Comece entre os 11 e comece no banco. Eu ia até falar mais cedo, Mansur. O cara do jogo foi o Caio Jorge, que fez 2 gols. Mas as atenções estão voltadas para o Gabigol, né? Ele é um ídolo de muita gente, ele é um grande personagem. E ele sabe disso, né? Ele foi bem na entrevista pós-jogo, entendendo o coletivo. Tá feliz, né? Vai ser gostoso. Tranquilo. Reencontrar, mesmo sendo em casa, não vai voltar aqui no Maracanã, mas deu para ver ele feliz. Leve, a princípio conseguindo entender todo esse processo e a importância desses líderes também, desse tamanho, dentro de um elenco, mesmo sabendo esperar um pouco fora, também vai ser importantíssimo, porque também tem um impacto muito grande com o torcedor, nessa energia, e a capacidade do treinador é que vai ajudar realmente eles irem se encontrando. Né? E o Caio Jorge é um tipo de atacante que pode ajudar muito o Gabriel. Quando se movimentam bem. Utilizado. Porque acho que é uma dupla que pode encaixar mesmo. O Gabriel funciona melhor com uma dupla, especialmente se ele encontrar um parceiro que o entenda bem, entenda a forma dele de jogar. E parece que tem sinais ali de que esse entendimento pode acontecer mais adiante. Aí vai depender do Leonardo Jardim. Porque hoje, em tese, ali o lugar no time titular é do Matheus Pereira, né? Quem tem jogado na posição. Então parece que em tese a briga é essa. Se você pensar em substituir peça por peça. Que seria um 4-2-3-1, né? Mas quando tá o Gabigol é um 4-4-2. 4-4-2. A diferença você vê que não dá para querer encontrar lugar para todo mundo. Você tem que fazer engrenagem funcionar. É isso. Boa, é verdade. O Gabigol é um jogador inteligente, entendeu o processo, o lugar dele nesse processo e tá voltando a jogar bem. Advogado entendeu o processo. Ponto positivo pro Cruzeiro. No Mineirão, os torcedores do Cruzeiro estão divididos em relação à situação de Dudu. Antes da partida contra o Vila Nova Goiás, válida pela Copa do Brasil, fãs do time celeste comentaram com o Tempo Esporte sobre a possível saída do atacante. O Cruzeiro fará sua estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira 1º, enfrentando o Vila Nova Goiás. Mas o principal assunto entre os torcedores no Mineirão antes do jogo era Dudu. Após declarar em uma entrevista que não entendia o motivo de ter perdido a vaga de titular, o atacante foi afastado dos treinos na Toca da Raposa. No entanto, a entrevista não foi o único fator que levou ao afastamento. O clube mencionou questões internas. E há indícios de que Dudu já havia solicitado a saída do técnico Leonardo Jardim. Após discussões entre a diretoria do Cruzeiro e a equipe de Dudu,
o jogador voltou a treinar com o elenco, mas não foi convocado para a partida desta noite contra o Vila Nova e sua permanência no clube parece incerta. Embora não haja confirmação oficial, nos bastidores já estariam sendo discutidos os termos para uma possível rescisão do contrato. Dudu já chamou a atenção de outros clubes, inclusive do rival Atlético, por ter trabalhado anteriormente com o técnico Cuca e alguns jogadores do Palmeiras, como o lateral Caio Paulista e os volantes Gabriel Menino e Patrick. Essa situação deixou os torcedores celestes um tanto quanto divididos. O engenheiro Guilherme Landim, de 28 anos, um dos primeiros a chegar ao Mineirão, apoia o afastamento do atacante. Em relação ao Dudu, acredito que foi a decisão correta. O jogador deve, antes de tudo, respeitar as escolhas do treinador e não expor assuntos do clube em entrevistas. Eu não gostaria que ele continuasse no time, afirmou. Guilherme também comparou Dudu com Gabriel Barbosa, que mesmo perdendo a titularidade manteve uma atitude diferente e quando foi chamado para jogar na Sul-Americana, se destacou. A opinião de Guilherme é compartilhada pela maioria dos torcedores que foram entrevistados por o tempo no Mineirão, mas há quem discorde. O dentista Aloísio Dutra, de 48 anos, acredita que o clube poderia ter lidado melhor com a situação. Na minha opinião, faltou um pouco mais de experiência para gerenciar a situação do Dudu. Tecnicamente, ele poderia ser muito útil para o time. Acredito que teria sido possível resolver a situação de forma que o jogador permanecesse no elenco e a autoridade do treinador também fosse respeitada, disse. Enquanto a polêmica em torno de Dudu ainda não se resolve, o Cruzeiro foca sua atenção no jogo contra o Vila Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil, onde é o maior campeão com 6 títulos. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!